a dependência de petróleo e outra coisa que o valha, mais limpa será essa energia. Pronto, então as fontes naturais, elas são realmente uma fonte de energia limpa. Aqui está a explicação, naquela mesma, quem for sócio da ASHO pode pegar essa matéria. Então ele diz aqui o seguinte, que os edifícios são aqueles nos quais a soma da energia que é derivada da propriedade, que é produzida na propriedade, é maior do que tudo aquilo que foi consumido. Então está aqui, ó, nessa figura, existe aqui, numa determinada hora, pode ser que a produção total que se tem aqui a partir de fontes renováveis no site da edificação não seja suficiente para a necessidade do edifício. Então ele importa a energia do site. Aqui está mostrando a energia entregue com eletricidade, com gás, com água gelada, e com outros tipos. Mas, numa determinada hora, onde a produção for maior do que o consumo, ele atende o consumo do edifício e ele exporta, sendo que essa exportação tem que ser maior do que aquela importação. Agora, isso não deve nos desanimar para produzir uma edificação sustentável, uma edificação ZNE, autossuficiente em termos de energia, ou que produza a mesma quantidade, mesmo que não seja autossuficiente em determinados horários, porque não é obrigatório se atingir isso aqui de uma vez só. Então, é algo que pode ir se fazendo paulatinamente, fazer um plano de investimento, e na medida que essa energia que se torna mais barata, for sendo, vamos dizer assim, vai se angariando receitas que vão sendo acumuladas e vai se reinvestindo. Fazer uma edificação ZNE de início é complicado, é muito investimento, mas ela pode ser feita desse jeito, embora que não está descartada a possibilidade de se fazer. Então, o que é isso aqui? Isso foi uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, utilizando pelo menos 17 tipos de clima diferentes e 17 ou 18 tipos de edificações diferentes. Então, nessa tabela aqui, estão marcados os consumos que esses edifícios teriam. Começa aqui com um anual sequencial aqui de consumo por edifício, chegando até aqueles que consomem mais, de menos para mais. E aqui, os vários tipos de climas. Então, isso aqui seria as edificações obedecendo os critérios da norma 90.1. Essa norma 90.1 é a que regula a certificação das edificações. Então, e essa outra seria edificações feitas a partir do quê? Quais seriam as principais coisas a se fazer para atender e para viabilizar isso? Os sistemas de envelope ou de envoltório dos edifícios extremamente eficientes, sistemas altamente eficientes de iluminação, quer dizer, iluminação natural, e quando à noite que não tiver iluminação natural, iluminação LED e nunca iluminação a vapor de mercúrio. E, em terceiro lugar, sistemas, aí eu chamo bem atenção para isso aqui, super eficientes sistemas de ar-condicionado. Pronto, então aí exatamente nos interessa. Sistemas altamente eficientes de ar-condicionado. Então essa seria. Em outras palavras, está dentro do seguinte, a edificação ela tem que ser eficiente. Nós não vamos encontrar, porque a energia é natural, que aquilo seja barato. Na realidade, o investimento é alto. O que viabiliza é exatamente a edificação não gastar 1 kWh por mais do que aquilo que é o suficiente e que é o necessário. Então, aplicando os critérios de eficiência energética. Fazendo isso, passando simplesmente da norma 90.1 e além da norma 90.1, atendendo esses valores aqui, esses números aqui chegam até a metade. Então, você pode ter edificações cujo índice de consumo de energia, que é aquele que é de cima, índice de uso de energia nas edificações, ele seja a metade do que aquilo que se faz comumente para obter aquela certificação LEED. Pronto, é isso que está aqui. Ainda mais ele diz o seguinte, que antes fizeram uma série de pesquisas em edifícios que antecederam aquela norma 90.1, e essa norma 90.1 ela já encontrava metade do que essas edificações consomem. Daqui para cá foi mais outra metade. Então significa dizer que isso daqui consumia 4 vezes menos a energia
daquelas edificações anteriores à norma 90.1, então é exatamente aí onde está a viabilidade. É você fazer, consumir e fazer mais com menos, e aí depois então utilizar a energia renovável como sendo algo que vamos dizer assim, que não é agressivo e que tem pouquíssima agressividade à questão ambiental. E que tecnologias de eficientização são aquelas para fazer os sistemas altamente eficientes? Isso aqui é um trabalho que foi feito pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, junto com a ASHA, com a empresa de refrigeração, a Associação de Engenheiros de Luminotécnica dos Estados Unidos. Isso veio em 2003. Então, relacionaram aqui 15 tecnologias, várias delas foram discutidas aqui nesse seminário. A questão agora dos dutos, ter selagem dos dutos, é uma delas aqui, isso aqui. Melhoria da selagem dos dutos. E aqui tem a potencialidade que isso poderia trazer em termos de economia de energia. O deslocamento, quer dizer, máquinas dedicadas ao exterior, está aqui, ó. Sistemas, as DOAs, né, máquinas dedicadas ao exterior. Motores eletronicamente comutados, deve ter tido a palestra sobre isso aqui. Os motores eletrônicos são os motores de corrente contínua. Esses motores hoje, na época, eles eram fabricados em potência, em 2003, era potência de quilowatt. Hoje esses motores são fabricados até 10 HP. Então, ele não precisa de variador de frequência, ele tem um ímã permanente que já faz a variação da frequência, ele praticamente incorpora em si. Então, hoje, os fancoletes, por exemplo, já tem fabricante que está produzindo os fancoletes, não com aquele estágio de uma primeira rotação alta, média e baixa, e sim com a velocidade variável que se adapta a qualquer situação de uso em função da carga e a potência vai variar a partir daí. Em 2003, pronto, então nós começamos, desde essa época nós já usávamos, antes da virada do século, de 1996, por aí, eu acho que nós não fizemos mais sistema de ar-condicionado sem máquinas de ar exterior a partir de 1996 para cá. Depois, mais na frente, nós começamos, eu estou dizendo nós, vocês também, a fazer o sistema de recuperação de energia nas tomadas de ar exterior, que é comumente chamado de roda Talca. Começou-se a fazer também, naquela época já, o sistema de variação de vazão, controle de ventilação por demanda, quer dizer, em função da quantidade de pessoas ocupando as instalações. Então, nós separamos 4, aqui são 15, tem muitas tecnologias dessas que são relativas à indústria. Por exemplo, utilizar trocadores de calor de microcanais. Ninguém vai fazer isso numa obra. Ou a máquina vem com trocador de calor de microcanais, você não vai botar isso aí. Então, nós escolhemos 4 tecnologias, máquinas dedicadas ao exterior. Se olhar aqui, tem isso aqui que é 4 trilhões de BTU, tem uma potencialidade de 0,45, isso é lá nos Estados Unidos. Recuperadores de energia de ventilação 0,55, tetos radiantes e vigas frias 0,6 e aqui ocupação de microambientes de trabalho 0,07. Essa nós utilizamos não foi por conta de eficiência energética, é pela maneira como ela traz o conforto, podendo trazer para o usuário a oportunidade dele controlar a sua condição de conforto, que cada pessoa é diferente de uma para outra. E tem um trabalho muito interessante feito, eu não estou com ele aqui, mas porque não dá para trazer tudo, mas mostra o seguinte, que na edificação, no ciclo de vida útil dela, se você pegasse os impostos que você paga, o custo da implantação, a energia que você gasta, e depois o trabalho de mão de obra que você paga, isso dava uma 30%, outra 20%, quase como sendo 4 unidades iguais de 25% cada uma. E se você colocar agora ali dentro, no ciclo de vida útil, o salário e o custo social das pessoas que trabalham dentro daquela edificação, cada item daquele passa a valer 2%, e esse que eu acabei de falar vale 92%. E mostra que o fato de você entregar ao usuário a possibilidade, com o microambiente de climatização de microambiente de trabalho, e ele regular o seu próprio ar, a velocidade do ar, temperatura, umidade, etc., isso chega a melhorar 13% na eficiência, no desempenho daquela pessoa. Então, se você pega 13% em cima de 92%, isso dá 12%.
Então a energia vale 2. Se for fazer contingenciamento de energia, por exemplo, para reduzir para 50% o custo da energia, você ganharia 1%, mas perderia 13, perderia 12. Então 12 menos 1 são 11, é um processo negativo. Então, nós enveredamos exatamente por essas questões. Máquinas de ar exterior dedicadas, sistema de recuperadores de energia de ventilação, climatização de microambientes de trabalho e tetos radiantes, processos de resfriamento radiante. Enveredamos por isso as vigas frias, os pisos frios e os tetos frios e outros. Em 2003, Ronaldo, da revista da Nova Técnica Editorial, ele me pediu para pegar aquele material que eu acabei de mostrar e fazer uma tradução para isso ser divulgado na revista Climatização. Isso foi feito. Então eu peguei e tirei aqueles 4 trilhões de BTU e botei aquilo em megawatt hora, que é a unidade de energia que a gente entende, que a gente é do Sistema Internacional de Unidades. Então isso aqui é válido para os Estados Unidos. Eu ainda estou aqui chamando a atenção das 4 tecnologias e mostra o seguinte: nessa época os Estados Unidos consumiam 4 milhões de gigawatt-hora por ano de energia. 4 milhões de gigawatt-hora por ano. E o Brasil consumia 400 mil. Então a relação é de 1 para 10. Como a população lá é 50% maior do que a nossa, significa dizer que cada americano consome energia elétrica 7 vezes mais do que um brasileiro. E depois, quando formos vermos o que cada um gera de poluição, um brasileiro gera 2 toneladas contra 15,6 toneladas dos Estados Unidos. Então isso são números que existem. Então, considerando que a nossa proporção era de 1 para 10, esse número aqui, se lá era 41 mil, para nós era 4 mil. Se isso aqui era 50.500, para nós era 5. E aqui, para nós, seria 5,5. Aqui seria alguma coisa como 0,64. Então, quando nós somamos isso aqui, isso dá 4%. Só essas 4 tecnologias, eu não estou dizendo que isso hoje está ocorrendo, mas estou dizendo que se elas forem aplicadas na sua plenitude, se pode economizar 4% da quantidade total de energia elétrica que se consome no país. E eu não sei se você já tiver curiosidade de ver isso, mas quando termina o horário de verão, o Operador Nacional do Sistema Elétrico chega lá e diz o seguinte: no horário de verão, resultou numa economia de 3,5%. Nunca dá 4%, 3,5%. Então isso significa dizer o seguinte: a potencialidade de fazer isso corresponde a 3 vezes mais do que um horário de verão, porque um horário de verão dura 4 meses e isso aqui seria permanentemente. Então, nós nunca nos afastamos disso. Convencimento dos nossos clientes, dos empreendedores, alertá-los para essa questão e trazê-los para junto de nós, não que nós forçássemos isso, mas trazer como sendo um elemento, inclusive, de divulgação, de marketing para o empreendimento deles. Pronto. Dentro daquilo que está ali, eu diria o seguinte: eu considero esse slide aqui de uma amplitude inimaginável para os processos de melhoria do ar-condicionado e de redução do consumo de energia. O que é que tem aqui? Aqui está mostrando que o ar exterior, aqui é as máquinas de ar exterior, né? A 12 é a máquina de ar exterior dedicada, junto com o quê? Com o recuperador de energia de ventilação. Então aquelas 2 tecnologias estão aqui. E estão juntando uma que não está naquelas 15, mas que eu considero a 16ª, que seria o controle da ventilação por demanda, que está dizendo aqui, de 20% a 70% menos de ar exterior. Por quê? Porque por exemplo, o ar exterior que se precisa no shopping, numa sexta-feira ou no sábado de noite, às 8 horas da noite, é muito diferente daquilo que se faz quando abre às 9 horas da manhã. Então, esse sistema, ele seria variável. Então, aqui nós já temos 3 tecnologias. 1, 2, 3, que já são 3. E essa outra aqui, o que é que está sendo dito aqui? Olha? O que é que eu leio disso aqui? Eu leio que é um sistema com as cargas latentes e sensíveis desacopladas. Pronto, isso é o que significa isso?
significa dizer que existem máquinas que fazem o controle da umidade e existem máquinas que fazem o controle da temperatura. Pronto. Os sistemas triviais, como é que eles são? Ainda existe isso, você pegar o retorno, misturar, fazer uma caixa de mistura, misturar com o ar exterior e fazer o tratamento do ar exterior misturado com o ar de retorno. Então são sistemas que fazem a desumidificação e o resfriamento de maneira acoplada. Não tem como desacoplar isso. Aí às vezes acontece o seguinte, você tem uma redução da carga sensível, por exemplo, uma edificação que tem muito vidro, e num dia de chuva, ou numa época que o sol não bate naquela fachada, você precisa reduzir a quantidade de ar, de refrigeração ali, mas necessariamente a carga latente não diminuiu. Então, como você levanta a temperatura do sistema com vazão constante, você não desumidifica o suficiente, aí você perde o controle da umidade. Aí tem que fazer o quê? Tem que fazer um reaquecimento artificial, desumidifica o ar, resfria para desumidificar e depois aquece para não subir e resfriar. Pronto, e aí você gasta energia no sistema de refrigeração e gasta energia, muitas vezes, feito por uma resistência elétrica. Vamos dizer que seja feito por uma água de torre de resfriamento, ainda seria muito menos afetado. Mas normalmente isso é feito por resistência elétrica. Às vezes, quando eu pego os catálogos e vejo aqui, aquecimento por resistência, aquilo dói ver aquilo ali. Então, o que tem aqui? Então, está dizendo que tem um sistema de resfriamento de ar, que ele deve ser frio e seco, para insuflar em difusores aqui de alta indução e com isso fazer o controle da umidade. Como é que se faz isso? Eu tenho uma carga térmica latente aqui dentro. Essa carga térmica latente, se eu fizer o controle através do ar exterior, eu tenho que verificar quanto eu preciso de ar exterior, qual é a carga latente que eu tenho, e aí eu preciso verificar quantos gramas por quilo eu preciso tirar dessa vazão de ar exterior, que normalmente não é mais do que 25% da vazão do ar total, então eu tenho que desumidificar muito mais. É por isso que ele diz aqui que tem que ser frio e seco, e é realmente bastante. Isso aí a gente leva para um ponto de orvalho da ordem de 6 graus. Eu vi muito trabalho feito, por exemplo, lá no estado da Arizona, nos Estados Unidos, mostrando, então tem revista lá da ASHA, dos anais da ASHA, que já diz o seguinte: ponto de orvalho, ar exterior e o ponto de orvalho de 45 Fahrenheit, isso é 7 graus Celsius. Então isso já é uma coisa que, vamos dizer assim, já está vivenciada e já está consagrada como sendo uma solução, vamos dizer assim, sustentável. Pronto, então isso é o que nós fazemos. Eu vou mostrar daqui a pouco a vocês. O sistema de ar exterior, insuflando o ar com um ponto de orvalho de 6 graus.